tarde, pessoal. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né, de poder apresentar aqui, fazer parte. É a minha estreia também no Colóquio, é a primeira vez que eu posso participar do Colóquio. E agradecer por estar aqui podendo compartilhar minha pesquisa e também a gente poder discutir um pouquinho sobre as exposições de moda aqui nesse GT. E aí, bom, eu vou falar sobre exposições de moda, meio de comunicação e objeto de estudo. Eu sou mestre em Artes, Cultura e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora, recentemente, na verdade, eu estou iniciando nesse semestre o meu doutorado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Federal. Antes de começar, de fato, a entrar na pesquisa, eu queria contextualizar um pouquinho como que eu cheguei nesse artigo, né, nessa pesquisa. E na verdade, já desde a época da graduação, eu sou formado em moda também, design de moda, pelo SENAC, pelo Centro Universitário SENAC São Paulo. E desde aquele momento da faculdade, né, eu tenho esse interesse de mesclar, né, a área da arte, da cultura, dos museus com a moda, né? Então, como essa importância, essa relevância da moda como patrimônio, como objeto da cultura, se traduz no campo, no Brasil, né? Assim, no campo da moda dentro do país. E aí, já nesse percurso, ainda na faculdade, na graduação, eu já venho olhando, pesquisando sobre curadoria de moda, né? E aí trazendo muitas referências do campo da arte, né? Sobretudo porque ainda é o campo que tem mais enfim, referencial teórico, prática dedicada a isso. Quando a gente olha para o exterior, já existem, principalmente países de língua inglesa, né, já tem bastante estudo sobre isso, sobre curadoria de moda, principalmente, né, já mais específico sobre curadoria de moda. E aí, dentro do Brasil, ainda é algo que ainda está se desenvolvendo, né? E aí, quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, eu entendi que, assim, era preciso ainda diminuir um pouquinho a escala quando fala de museu de moda, né? Nós ainda, por mais que nós tenhamos no Brasil muitos acervos que contemplam peças de vestuário, artefatos do vestir, né, que fazem parte do vestir em vários momentos históricos, né, eles ainda são muito pulverizados e um pouco desconhecidos por grande parte da população. Então, eu achei que existia uma dificuldade muito grande em adentrar, em envolver os acervos museológicos dentro de uma pesquisa de mestrado, né? E aí eu fui perceber a importância que as exposições de moda têm para também divulgar esses acervos, né? Essas coleções que às vezes estão institucionalizadas, né? Já fazem parte de coleções museológicas, ou não, são coleções particulares, ou enfim, são reuniões de objetos ainda pertencentes a marcas, né? A estilistas, a criadores de moda, que estão aí pulverizadas no país, né? Então, aí eu fui entender um pouco melhor, né, me aprofundar um pouco mais no que seria essas exposições de moda, né? Como trabalhar com as exposições de moda, né? Porque também é um assunto que, no campo das artes, isso já vem sendo trabalhado pelo menos há 2 décadas, né? No início dos anos 2000, já existe um volume considerável de pesquisa já sobre exposições, né? De arte. E ainda no Brasil isso também já existe, né? E enquanto a gente fala de exposições de moda, ainda é um assunto pouco pesquisado, né? Pouco trabalhado dentro da academia, apesar de a gente já poder visitar, né? Já há muito tempo, exposições de moda em instituições brasileiras, né? Então, no mestrado, eu tive a oportunidade a minha pesquisa se concentrou no mapeamento das exposições de moda na cidade de São Paulo. Então, eu faço um recorte temporal da década de 80 até 2018, que era o momento, né, mas no momento que eu ainda estava desenvolvendo a pesquisa, para fazer esse levantamento das exposições que aconteceram, né, e também entender quais eram essas exposições, né? Então, assim, entender qual era o local que essas exposições se realizavam, quais eram os curadores, qual era a origem dessas peças que estavam sendo exibidas naquele momento, naquela exposição, enfim.
e eu consegui levantar várias informações. E nesse processo de pesquisa, dessa pesquisa do mestrado, eu pude identificar, né, alguns aspectos que, ao trabalhar, né, com as exposições de moda, que são esses que eu aponto aqui nessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês hoje. Né? Então, assim, esse é um contexto inicial, né? Mas eu achei importante apresentar para vocês para entender. Né? Então, o que eu vou apresentar agora para vocês, na verdade, é uma reflexão a partir desses aspectos que eu identifiquei, né? Durante a minha pesquisa de mestrado, e que eu vou levar também para a pesquisa de doutorado, que eu vou aprofundar mais essa questão das exposições de moda que apresentam a moda brasileira, né? No contexto dos museus, enfim, no contexto brasileiro, né? Dentro das instituições brasileiras. Só para explicar um pouquinho, os slides, né, a apresentação, ela é para ser automática, então eu só vou pedir para o Mauro passar uma vez, e aí as imagens, que na verdade é só um conjunto de imagens, que foram também imagens que eu levantei durante essa pesquisa de mestrado, de exposições que aconteceram em São Paulo e em outras cidades também, durante, enfim, esse período que eu pesquisei, né, da década de 80 em diante. Então eu trouxe algumas imagens mais para ilustrar enquanto eu vou apresentando esses aspectos. Mauro, se você puder passar, por favor. Isso. Bom, então, eu vou apresentar aqui uma reflexão conceitual, né? Então, assim, desses aspectos que eu levantei. E aí é importante destacar que a exposição, ela é a principal relevância que eu identifiquei das exposições, isso de uma forma geral, não só as de moda, é que elas se configuram como um espaço em que o visitante, né, ele pode entrar em contato com aqueles objetos que muitas vezes ficam restritos a reservas técnicas, a coleções particulares, ou àquele momento excepcional do desfile de moda ou dos editoriais de moda que são publicados nas revistas. E esse momento da exposição é o momento em que o visitante pode, apesar de não poder, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, entrar em contato direto, né, físico com o objeto, ou seja, tocar no objeto, né, por questões óbvias de conservação, né, já que muitos deles, as peças têxteis são muito frágeis, enfim, mas é o momento em que o visitante pode conhecer aquele objeto mais de perto, entender como é a construção daquele objeto, quais são o contexto em que aquele objeto foi criado e como ele é assimilado dentro desse espaço da museologia, dentro dessas instituições museológicas de preservação, enfim, que eles ganham outro valor, outra importância, que não só aquele do uso, né, da vestimenta, do vestir, de andar na rua, aquele uso cotidiano. Né? Então, existem outros aspectos, que é também aquela relação estética com a moda, né? A relação de entender as várias camadas que aquela roupa, que aquela peça traz consigo, de história, de importância política, de importância cultural. Né? Então, é nesse momento da exposição que o visitante tem, tem a oportunidade de interagir com essa peça, com as peças, dessa forma diferente, dessa forma outra que não aquela do cotidiano. Além disso, as exposições, e aí entendendo mais, partindo mais para o olhar das práticas curatoriais, da análise das práticas curatoriais, as exposições também são importantes canais de comunicação, meios de comunicação, como diz o título da minha pesquisa aqui, para criar esses discursos, esses enredos, essas narrativas que a moda também possibilita, né? Que as exposições possibilitam. Né? Então, as exposições têm esse poder, né, de escrever essas narrativas, reescrever também, né, de alterar o valor simbólico que essas peças têm, né, editar essa história, nesse caso, né, do campo da moda. Né? Então, destacar ou apagar certos momentos da história. Então, esse poder das exposições, essa característica das exposições, de poder, enfim, reescrever, não necessariamente manipular, né? Manipular tem uma conotação um pouco negativa, mas, enfim, controlar quais são as narrativas que essa moda que naquela ocasião, daquela exposição, vai ser transmitida, né? Vai ser apresentada ao público. Né? Além disso,
o que é importante dizer, e aí como meio de comunicação, né, existem muitos autores que falam que as exposições de moda, né, e aí entre eles o Lipovetsky com Jean Serroy, enfim, que falam que as exposições de moda acabam sendo muito mais meios de marketing, né? Assim, um objeto, um produto do marketing, né? Para que as marcas possam se divulgar, possam jogar mais glamour, mais prestígio para as marcas que estão ali fazendo parte das exposições. Mas também é um momento em que as exposições podem apresentar novas obras, né? Novos conteúdos por trás dessas peças que estão ali sendo exibidas. Então, é importante dizer que, apesar desse aspecto negativo que alguns autores destacam, né, e aí isso está muito envolvido, muito relacionado à hiperteatralização das exposições, né, então, esses efeitos cênicos muito, enfim, elaborados, né, com um apelo cênico muito forte, né, uma expografia muito chamativa, mas também o fato do número grande de visitantes, né? Então, assim, na maior parte das vezes, as exposições de moda atraem um público muito grande, é até também uma ferramenta que várias instituições museológicas acabam recentemente passando a utilizar a fim de aumentar o número de visitantes daquela instituição, né? Essa popularidade que a moda tem, atrair esses outros públicos que não necessariamente são frequentadores assíduos dessas instituições museológicas, também por acreditar nessa hierarquia desse espaço museológico, né? Essa pertencente, enfim, a um outro grupo, né? Essa elitização, mas também, claro, de que muitas dessas marcas, essas grifes, né, principalmente internacionais, patrocinam a realização dessas exposições. Então, há também aí que um interesse, né, escuso, né, negativo, de que essas exposições sirvam também como um espaço para divulgar a marca, para acentuar a marca. Né? Mas também, apesar desse ceticismo todo, é importante destacar que as exposições, como eu disse no início, elas também podem reescrever essa história. Né? Então, se a gente for pensar as exposições de moda no início, que apresentavam uma historiografia, né, da moda e do vestir muito relacionada à classe branca, à elite europeia, né, eurocêntrica, né, esse conceito eurocêntrico do vestir, da moda, né, e hoje existe a possibilidade de reescrever isso através das exposições, né, então apresentar esses assuntos, esses temas, esses grupos, esses objetos que acabaram sendo marginalizados por esse processo curatorial, né, as exposições também são a oportunidade para identificar isso, né? Para trabalhar esse aspecto negativo, né? De que as exposições apagaram determinados momentos da história, né? Ou objetos dessa história, né? E aí é importante dizer que as exposições elas não são completas, né? No sentido elas não conseguem tratar de 100% de tudo, né? Então essa também é a coisa interessante. Ele sempre é possível sempre continuar falando sobre aquele assunto, porque toda exposição vai ser diferente, independente se ela usa os mesmos objetos ou não. A curadoria, a narrativa criada, proposta pelos curadores, possibilita isso, né? Que apesar da temática, do assunto, e aí, claro, também do momento em que essa exposição é apresentada ao público, que ela é concebida, isso tudo também afeta a leitura, né? Também vai transformar essa exposição em algo novo, né? E até mesmo quando a gente pensa numa exposição que viaja para vários lugares, né? Essas exposições que acabam sendo apresentadas em vários países, em várias instituições. Então, as exposições também possibilitam que outras perspectivas a partir daquela temática, daquele objeto, daquele conteúdo, daquela narrativa que está sendo apresentada nela, né, na exposição, possibilita outras perspectivas, né? E isso também é interessante, né, do ponto de vista da pesquisa, né, essa amplitude que a exposição possibilita, né? Esses novos ângulos, né, esses novos contextos em que os objetos de vestimenta, do vestuário, da prática vestimentar, podem ser inseridos, né?
Então, essa parte é muito interessante, né? Então, assim, ampliar também o que seria essa moda, o que seria esse vestir, né? Então, não necessariamente é só aquela roupa que a gente compra na loja, que a gente, enfim, interage diariamente, né? Existe um espectro muito maior do que cobre o nosso corpo, e isso é interessante também apresentar pelas exposições. Até mesmo a interação de vários campos diferentes nessas exposições de moda, né? Então, moda e tecnologia, moda e arte, moda e sustentabilidade, moda e jornalismo, enfim, moda e ilustração, várias temáticas que se cruzam dentro das exposições de moda, né? E também são importantes para entender como a moda faz parte desse contemporâneo, né? Ela está interligada a várias temáticas diferentes, a vários campos, a várias situações, né? E aí, quando a gente tratando essas exposições de moda como objeto de estudo, existem vários elementos, vários aspectos, e aqui certamente eu não vou conseguir tratar de todos, nem é a minha ambição, mas enfim, é interessante observar também as dificuldades que o estudo das exposições, principalmente das exposições de moda, que ainda muitas vezes são exposições temporárias, com um período muito curto, e realizadas em instituições que não necessariamente possuem arquivos ou existem já uma prática arquivística consolidada. Então, muitas dessas exposições acabam perdendo seus registros, né? E aí também é uma coisa que eu percebi durante a minha pesquisa de mestrado, que esses remanescentes, né, esses resquícios que as exposições de moda deixam, que é algo que acaba sendo um pouco diferente nas exposições de arte, que muitas vezes contam com catálogos complexos, né, uma divulgação muito intensa, publicações em jornais, enfim, tem uma cobertura jornalística muito mais completa, né? As exposições de moda acabam sendo muito pontuais. E aí, o levantamento de todas essas informações, né? Coletar imagens, coletar informações, até informações que poderiam ser básicas, né? Então, o curador ou o organizador da exposição... Peço desculpas aqui, passou um veículo aqui, desculpa. Enfim, a origem dos objetos que estão sendo expostos, enfim, essas informações se perdem com o tempo, principalmente pelo fato de que as exposições são realizadas de forma independente, né? Então, essa é uma dificuldade de trabalhar, enfim, é um desafio maior quando se fala sobre tratar as exposições de moda como objeto de estudos de pesquisas acadêmicas, né? Mas, enfim, isso não impossibilita esse estudo, até mesmo essas imagens que eu estou aqui mostrando durante a minha fala, foram imagens que eu fui coletando a partir do tempo e eu acabei criando um arquivo particular, né? Assim, dessas imagens e desses conteúdos, né? Até por interesse próprio, né? Mas também pela pesquisa. E aí, mas o interessante, justamente, é observar, né? Como essa direção de pesquisa, de estudo, tem crescido no Brasil, né? Então, assim, mais pessoas, eu até ressalto aqui uma colega que apresentou, acho que foi o único trabalho que tratou sobre exposições de moda aqui no colóquio, que foi tratado lá no primeiro GT, a Ellen, que falou sobre exposições de moda no Rio de Janeiro, né? A relação dela das exposições de moda com os espaços de arte, que também é super interessante, mas também ressaltar que ainda são poucas os artigos, enfim, os reviews, né, os relatórios, né, enfim, as análises de exposições publicadas em revistas acadêmicas no Brasil, né, de exposições de moda, né? Então, falando, por exemplo, da Dobras, da ABPEM, são poucos ainda não existe essa frequência de análises, né, mais aprofundadas das exposições. Tomás, você tem 5 minutos, tá? Sim, já estou encerrando, obrigado. De poder levantar esse material, de trabalhar esse material dentro dessas revistas. Mas isso aos poucos tem crescendo, né? Até um pouco pelo acesso que a gente tem, da visibilidade que as exposições de moda têm ganhado no exterior e principalmente no Brasil. Bom, concluindo já, as imagens também já estão acabando. Enfim, para arredondar aqui a minha apresentação, então, entender que foi importante para mim durante esse processo da pesquisa
entender como as exposições, independente se elas são vinculadas ou não a instituições museológicas, se essas peças apresentadas fazem parte de um acervo permanente ou não, né, de uma coleção privada que não está disponível ao público permanentemente. Como é rico essa pesquisa, né? Como ainda tem muito campo, muito terreno, é um terreno fértil, que continua sendo ampliado, né? Assim, as exposições continuam sendo executadas, né? Concebidas, e em contextos diferentes, né? Cada vez instituições se interessam mais pelo tema, e eu espero também que cada vez mais pesquisadores também trabalhem com esse objeto de estudo, né? Então, deixo aqui também um convite espero que eu tenha inspirado outros autores, outros pesquisadores a trabalhar com esse objeto de estudo, mas também perceber e destacar aqui com esse objeto de estudo, como a moda dentro desse campo das exposições, é rico no sentido de possibilitar vários temas, né, várias leituras, né? Então, entender essa complexidade da moda inserida em outro contexto, né? Num contexto que não é mais daquele consumo cotidiano tradicional, e um consumo cultural, um consumo outro, né? E isso que eu acho interessante, e eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui um pouco na minha reflexão. Obrigado, Mauro. Eu só peço para você passar o próximo slide, que tem algumas referências. E é isso. Obrigado.